Você já se perguntou o quanto a Terra pode ser sinistra quando nada, absolutamente nada, parecia familiar? Antes dos dinossauros caminharam, antes de raios de sol aquecerem grandes seres, havia um mundo que parecia ter sido esculpido pelo medo e habitado por criaturas que fariam até os dinossauros parecerem dóceis. E essa é a pergunta que ninguém te faz, mas que você vai ouvir agora. O que tornou a Terra tão assombrosa antes mesmo dos dinossauros surgirem? Porque a resposta que a ciência tradicional oferece não explica tudo. Muito longe disso. Nós estamos prestes a entrar nesse capítulo esquecido da história da vida, onde as sombras eram tão densas que engoliam a própria luz, onde tempestades rugiam como feras indomáveis, onde criaturas pré-anatômicas lutavam não apenas pela sobrevivência, mas pela própria sanidade diante da brutalidade do mundo. E se eu te dissesse que houve fenômenos tão extremos, tão incontroláveis, que algumas pistas foram apagadas ou ainda estão enterradas sob o peso do tempo? Você já tinha ouvido isso antes? Será que a ciência disse tudo o que descobriu? Ou existe algo que ainda está oculto nas camadas mais profundas da Terra? O início dessa história começa antes mesmo de pegadas fossilizadas, antes mesmo dos oceanos se tornarem calmos, em uma terra inclemente, feroz e, acima de tudo, viva de uma forma que nós nunca concebemos. Quando olhamos para o paleorregistro, vemos algo que parece caótico. Não há uma progressão tranquila, uma ascensão ordenada de espécies. Há um mundo de extremos, de avanços e retrocessos, de calor escaldante seguido por noites intoleravelmente frias, e um ambiente onde a própria atmosfera parecia lutar contra quem ousasse respirar. E mais do que isso, há evidências de eventos gigantescos e abruptos, eventos que parecem ter moldado ecossistemas inteiros em períodos tão curtos que desafiam a compreensão humana. Esses eventos não são apenas mudanças climáticas lentas, são transformações violentas, tão rápidas que deixaram marcas físicas profundas no planeta. Essas transformações deixaram rastros em rochas, informações que hoje nós estudamos, mas muitas vezes interpretamos à distância como se elas fossem meros artefatos naturais comuns. E se não forem? Se olharmos com mais atenção, encontramos vestígios de questão após questão que não fecham. Por exemplo, o que estava causando níveis extremos de radiação na Terra antes mesmo dos dinossauros? O que explicou tempestades elétricas que duraram décadas, não horas? O que fez com que as paisagens mudassem tão abruptamente que o próprio ambiente parecia reescrever suas regras? Nós nunca colocamos essas perguntas no centro, até agora, porque, como veremos, esse mundo pré-dinossauro não era simplesmente difícil, era apavorante. E quando digo apavorante, não falo de metáfora. Falo de um ambiente que quase parecia ter vontade própria. Imagine um lugar onde o céu rugia com tempestades que borravam o dia e a noite, onde superventos destruíam paisagens em questão de dias, onde raios atingiam o solo com uma intensidade que poderia fritar tudo que fosse tocado. Uma terra que parecia viva e hostil em seu âmago. E essa hostilidade não era passageira. Ela estava esculpida nas camadas rochosas, nas marcas fossilizadas, nas assinaturas isotópicas dos minerais. E, surpreendentemente, até nos vestígios químicos que conseguimos reconstruir de atmosferas antigas. Nós chamamos isso de ambiente extremo, mas a verdade é que esse termo minimiza demais o que realmente aconteceu. Quando os primeiros organismos sobreviviam ali, eles não apenas existiam, eles lutavam contra forças que alteravam a própria física de seus habitats. Para colocar em perspectiva, este não era apenas um mundo quente ou frio. Era um sistema climático que oscilava com tal precisão e violência que poderia aniquilar ecossistemas inteiros em décadas, não milênios. E por que isto é tão importante?
porque estas oscilações radicais criaram vácuos evolutivos, espaços onde apenas os mais adaptáveis e, em alguns casos, os mais estranhos, sobreviveriam. Existe uma teoria que poucos ousam considerar a fundo. Talvez a Terra antiga não estivesse simplesmente quente ou fria. Talvez ela estivesse alimentando uma potência energética interna tão instável que o ambiente se redefinia constantemente. Quando pensamos nisso, começamos a perguntar: seria esse o motivo real pelo qual tantas formas de vida desapareceram misteriosamente antes mesmo dos dinossauros dominarem? Seria esta instabilidade climática extrema parte de algo que nenhum livro de paleontologia se atreveu a destacar? E aqui está a parte que mais mexe com o psicológico. A Terra antiga não era apenas difícil para a vida. Ela era indiferente ao significado da sobrevivência. Não havia compaixão. Não havia equilíbrio natural como nós pensamos hoje. Havia uma terra que consumia, que alterava, que remodelava e que parecia não ter paciência com nada que tentasse se firmar. Mas vamos com calma, porque há um motivo pelo qual nós ainda encontramos vestígios desses tempos extremos. Esses vestígios são as chaves escondidas no próprio tecido do planeta, na estrutura das rochas, na distribuição de fósseis, nas assinaturas que só agora começamos a interpretar. E quando os cientistas olham para essas assinaturas, eles encontram padrões que não batem com um ambiente gradual. Eles batem com um ambiente explosivo de eventos repentinos. Isso significa que nós não estamos simplesmente olhando para mudanças lentas e evolutivas. Estamos olhando para eventos abruptos, cataclísmicos e repetidos, o tipo de coisa que muda não só paisagens, mas a própria lógica de como a vida pode existir. Agora me diz uma coisa, você realmente acredita que isso é apenas história natural comum? Ou será que essa história foi contada de forma simplificada demais por décadas? Porque uma coisa é certa, se nós começarmos a encarar a Terra antiga sem filtros, sem suavização, com toda a sua violência e imprevisibilidade, então nossa visão da história da vida muda profundamente. E é exatamente isso que vamos continuar explorando. Uma terra que era assustadora, não por ser inóspita, mas por ser imprevisível, selvagem e profundamente ativa em sua própria evolução. Nós ainda estamos longe de entender tudo, mas cada vestígio, cada padrão, cada assinatura desses tempos remotos nos empurra a perguntar mais, investigar mais, sentir mais. E é exatamente por isso que você precisa entender essa história até o fim. Você acredita que isso foi coincidência? Isso muda sua visão sobre como a vida surgiu e evoluiu? Você já tinha ouvido essas teorias antes? Porque a verdade pode estar bem debaixo dos nossos pés. Mas antes de cruzar essa próxima fronteira, precisamos olhar para as evidências diretas, aquelas que desafiam explicações fáceis. Já tentou imaginar como seria caminhar por um planeta onde o chão parecia pulsar, onde o próprio ar parecia estar vivo e armado contra você? A Terra, antes mesmo do surgimento dos dinossauros, não era apenas instável, ela parecia viva em seu caos. Um organismo colossal, respirando erupções, explodindo em fúria, cuspindo gases tóxicos em céus vermelhos, como se quisesse expulsar qualquer forma de vida que ousasse sobreviver. E isso não é metáfora. As rochas mais antigas que conseguimos analisar trazem vestígios claros de vulcanismo extremo, tempestades elétricas prolongadas, radiação descontrolada e mares ferventes. Sim, mares ferventes. Em certas regiões, a água atingia temperaturas que dissolveriam a pele humana em segundos. O céu, não azul, mas espesso, ácido, carregado de dióxido de carbono, metano, amônia. A luz solar mal atravessava as nuvens densas. O ambiente inteiro oscilava entre noites escuras e dias infernais. A ciência chama isso de pré-cambriano tardio, ou Eon proterozoico. Mas o que ninguém te conta é o seguinte:
Há sinais de que o planeta passou por surtos ambientais tão extremos que talvez tenham redefinido a própria linha do tempo da vida. Imagine isso, uma criatura ter a primeira respiração. Você sente o peso disso? É um planeta que não só testava os limites da existência, ele os destruía constantemente. Não havia trégua, só uma sequência implacável de condições fatais, como se o mundo estivesse purificando a si mesmo através do caos. E aqui está a provocação que você precisa ouvir. Se o planeta era assim, antes da vida complexa, o que nos faz pensar que entendemos como a vida começou? Ou pior, o que nos garante que não existiu uma vida ainda mais estranha e que foi completamente obliterada e esquecida? Porque quando olhamos para algumas formações geológicas muito específicas, encontramos assinaturas que não se encaixam com a narrativa padrão. Fluxos de energia, campos magnéticos violentos, zonas de impacto com padrões circulares inexplicáveis. Algo aconteceu ali, algo que não está totalmente explicado. E talvez seja exatamente por isso que certas respostas foram deixadas de lado. Nós costumamos pensar na luz como símbolo de vida, como bênção da existência. Mas, e se eu te dissesse que na Terra primordial, a luz era uma ameaça? Não existia camada de ozônio. A radiação solar chegava direto, nua, selvagem. Raios UV absolutamente destrutivos. Qualquer forma de vida que ousasse se aproximar da superfície era carbonizada, mutada ou desintegrada. Os oceanos, que hoje parecem berços de vida, naquela época eram escudos líquidos, a única proteção real contra o bombardeio cósmico constante. Você consegue imaginar um planeta onde a própria claridade do céu é um aviso de morte? Mas tem mais. Durante períodos chamados de eventos de oxidação, o oxigênio começou a se acumular. Só que esse processo não trouxe paz. Pelo contrário, ele matou. Milhões de micro-organismos anaeróbicos foram extintos pela chegada de um gás que seria, para nós, vida. Mas para eles foi veneno, ou seja, o surgimento do ar que respiramos foi um genocídio natural invisível, e quase ninguém fala sobre isso. E quando a luz do sol conseguia atravessar as nuvens pesadas, ela não iluminava a esperança, ela ativava reações químicas perigosas, oxidava metais, aquecia gases venenosos, incendiava pântanos sulfúricos. A natureza estava desenhando as regras com fogo, ácido e silêncio. Você ainda acha que o começo da vida foi um milagre simples? Ou será que tudo isso foi uma seleção brutal, impiedosa e imprevisível? Porque a Terra, nesse estágio, parecia estar escrevendo uma mensagem muito clara. Apenas os mais adaptáveis sobreviverão. E mesmo esses, por pouco tempo. Se até a luz do sol era mortal, o que mais foi silenciado nessa história? Talvez seja por isso que tão pouco se fala sobre essa era. Se você chegou até aqui, é porque sente o peso dessa verdade oculta. Inscreva-se agora e venha com a gente descobrir o que mais foi esquecido, enterrado ou simplesmente ignorado. E comente, você já suspeitava que a Terra foi tão hostil assim antes dos dinossauros? Existem fósseis que nunca serão encontrados. Existem formas de vida que existiram por horas, talvez dias, antes de serem apagadas do planeta sem deixar rastros. Esse é o aspecto mais perturbador da Terra antes dos dinossauros. A vida não apenas tentava surgir, ela era constantemente abortada pela própria natureza. Micro-organismos que se formavam e morriam. Estruturas celulares complexas, que não resistiam à próxima onda ácida, à próxima alteração do campo magnético, à próxima explosão solar. Você consegue imaginar a quantidade de tentativas de vida que a Terra fez e apagou imediatamente? Esses seres sem nome, sem registro, sem memória, eles são os fantasmas esquecidos da criação. Fragmentos de algo que poderia ter sido uma linhagem inteira, mas não foi. E é aqui que entra um ponto desconcertante. Se a Terra é tão boa em apagar o que não quer manter, o que mais ela já fez desaparecer sem deixar vestígios? E mais,
Será que esses seres primordiais chegaram a desenvolver algo que hoje chamaríamos de inteligência biológica rudimentar? Será que houve uma primeira tentativa de consciência que foi destruída antes mesmo de se formar? Porque nem todas as extinções são visíveis. Algumas são silenciosas demais para serem percebidas, mas violentas o suficiente para mudar a história da evolução. Você já tinha pensado nisso? Que talvez a verdadeira história da vida seja sobre o que não sobreviveu? Hoje falamos de ecossistemas, de equilíbrio, de cadeias alimentares. Mas antes dos dinossauros, isso não existia. Não havia cadeia, não havia equilíbrio. Só havia competição bruta pela existência, num cenário onde nada era estável por mais de algumas eras. Imagine um planeta onde os continentes ainda estavam se formando, se partindo, se fundindo, terras surgindo do oceano em explosões de lava, outras afundando, mares rasos se transformando em desertos sulfúricos, e no meio disso, formas de vida tentando se agarrar a qualquer instabilidade, como se isso fosse uma âncora, mas não era. A Terra não tinha compaixão. Ela matava o que não conseguia se adaptar em tempo real. Alguns seres respiravam um tipo de gás por 10.000 anos. De repente, esse gás desaparecia, e com ele, milhares de espécies. O planeta não se importava. Seguia alterando as regras. Isso parece familiar? E se isso ainda estiver acontecendo, só que de forma mais lenta? E se estivermos romantizando a Terra, esquecendo que ela já foi um monstro imprevisível? Você está preparado para considerar que o verdadeiro ciclo da vida talvez seja o caos contínuo, não o equilíbrio? Se você estivesse lá, não ouviria nada, nenhum som de inseto, nenhum canto de ave, nenhum rugido. O mundo anterior aos dinossauros era um silêncio absoluto, mas não por paz. Era silêncio por falta de vozes. Não existia som porque não existiam bocas para emitir sons. Só havia o som do planeta, o ronco das placas tectônicas, o assobio do gás escapando de fendas na crosta, os estrondos de raios em campos secos de fósforo. Mas nenhuma vida complexa para ouvir aquilo. A Terra rugia sozinha, e esse silêncio é mais aterrorizante do que qualquer rugido, porque revela algo, a solidão profunda da criação. Milhares, talvez milhões de tentativas de vida que surgiam e morriam sem deixar herdeiros. Você já imaginou como seria nascer num planeta onde ninguém pode ouvir você gritar? Onde nem o ato de existir deixa um som? Esse era o terror real do mundo antigo. Não o predador, mas o abandono. E talvez esse silêncio ainda ecoe hoje, não nos fósseis, mas no vazio entre as respostas que a ciência evita dar. E se o silêncio da Terra for o maior registro do que nunca evoluiu? O que não conseguimos ouvir, talvez seja o que mais importa. Se esse pensamento te provoca, então você já está ouvindo o que muitos ignoram. Inscreva-se agora, porque nos próximos blocos vamos desenterrar mais do que fósseis. Vamos expor os vestígios do medo ancestral da própria vida. Deixe sua teoria nos comentários. E então, algo começou a acontecer. Entre o silêncio, o caos, a radiação e a morte, formas de vida estranhas começaram a surgir. Não eram animais como conhecemos. Eram estruturas vivas que desafiavam lógica, classificação, até mesmo a definição de vida. Imagine seres sem olhos, sem boca, sem sistema nervoso, mas que reagiam, cresciam, se dividiam e, de alguma forma, sobreviviam. A ciência os chama de formas pré-eucarióticas, mas isso é só uma tentativa de colocar ordem no incompreensível. O que elas eram, ainda não sabemos. Alguns desses organismos formavam estruturas em espiral. Outros, redes planas que cobriam pedras e se moviam lentamente com impulsos que pareciam instintivos. Eles pareciam brotar da própria rocha, como se a Terra estivesse tentando criar seus próprios filhos com as sobras da destruição. E aqui está a parte perturbadora. Algumas dessas formas ainda existem hoje, escondidas em ambientes extremos,
como desertos ácidos, crateras radioativas ou quilômetros abaixo do solo. E ninguém entende exatamente por quê. Será que elas são sobreviventes de um plano anterior? Seres de uma era anterior à nossa biologia? Talvez. A vida tenha tentado mais de uma vez, e o que chamamos de nós seja só o resultado de uma batalha antiga vencida por acidente. Se havia algo mais assustador do que a Terra tentando gerar vida, era a Terra tentando conter o que havia criado. Sim, você ouviu certo. Em certos momentos, o planeta parece ter sabido que havia cruzado um limite. E respondeu de forma brutal. Foram ondas de extinção local, mudanças súbitas no nível dos mares, colapsos atmosféricos que tornavam regiões inteiras inabitáveis em questão de dias. A Terra matava o que havia permitido nascer, não por acidente, mas como se fosse uma resposta instintiva, como se dissesse, isso não pertence aqui ainda. E as formas de vida que haviam resistido à radiação, aos gases, à solidão, foram engolidas por catástrofes ambientais que pareciam cirúrgicas. Padrões em sedimentos revelam isso. Assinaturas químicas mostram ciclos abruptos. Evidências sugerem que a vida emergia e logo era apagada com precisão. Você acredita em coincidência? Ou será que o planeta tem mecanismos que não compreendemos ainda? Talvez a maior revelação esteja aqui. A Terra não é apenas um cenário da vida. Ela é uma força ativa que decide quem pode ficar e quem deve desaparecer. E talvez, naquela época, ela ainda estivesse indecisa se queria companhia. Você está pronto para uma das partes que pouco se fala, ou é simplesmente ignorada pelos livros didáticos? Porque quando os cientistas começaram a sequenciar fragmentos de DNA extremamente antigos, eles encontraram padrões que não deveriam existir. Fragmentos microscópicos de material genético que se parecem com nada que conhecemos, nem com bactérias modernas, nem com eucariotos. Alguns segmentos sugerem ligações híbridas, como se duas formas de vida diferentes tivessem tentado e falhado se combinar. Isso é incomum? É mais que incomum. É perturbador, porque você não encontra isso em fósseis mais recentes. Você encontra isso nos níveis mais profundos de sedimentos, onde a vida ainda estava lutando por um lugar sob um sol que era mortal. E aqui está o ponto que realmente mexe com a razão. Por que esses padrões genéticos híbridos aparecem justamente em fragmentos tão antigos? Será que eles representam tentativas mal-sucedidas de uma vida ainda mais primitiva, que tentou se adaptar e foi apagada? O que temos diante de nós são fragmentos que sugerem histórias que nunca foram contadas. Histórias de experimentos naturais que deram errado. Mistérios que foram enterrados não só na lama do tempo, mas também na narrativa que aceitamos como história oficial. E isso nos leva a perguntar, será que a evolução não é uma linha reta, mas uma série de tentativas, erros, colapsos e reinícios? Será que a vida é menos uma árvore com raízes firmes e mais um conjunto de padrões incertos e instáveis? Quando observamos esses padrões de DNA antigo, fica claro que há algo que a ciência ainda não explicou completamente. Enquanto a maioria dos livros tenta encaixar essas descobertas em teorias confortáveis, nós estamos aqui para olhar para o que realmente está acontecendo. Porque a verdade é, o passado da vida é muito mais estranho do que qualquer ficção. E se isso já te provoca um arrepio, espere até a próxima parte, porque as evidências não param por aqui. Você já tinha ouvido falar em DNA híbrido pré-anatômico antes? Isso muda sua visão sobre como a vida realmente tentou sobreviver neste planeta? Agora que você viu o caos, ouviu o silêncio, sentiu o peso de um mundo que parecia rejeitar a vida, você pode estar se perguntando, por que nunca ouvi falar disso assim antes? Por que os livros não contam sobre a Terra antes dos dinossauros com essa profundidade? A resposta é simples e ao mesmo tempo brutal, porque essa história não reconforta,
porque ela não encaixa na ideia de progresso contínuo e harmonia natural, porque ela mostra um planeta que foi cruel, imprevisível, destrutivo e assustador. E isso não vende bem, não entra nos currículos escolares, não agrada à ciência popular, mas é a verdade. A verdade de uma terra onde a vida era um acidente raro, um lampejo instável, uma faísca cercada por escuridão, onde criaturas surgiam e eram eliminadas como se o planeta estivesse fazendo experimentos que não pretendia manter. E é exatamente por isso que muitos desses dados foram esquecidos, silenciados, arquivados como exceções. Só que, quando somamos as exceções, elas contam uma história que não pode mais ser ignorada. Uma história que nos diz: a Terra já foi muito pior do que qualquer inferno que imaginamos. E o simples fato de estarmos vivos hoje é uma improbabilidade quase absurda. Você ainda acredita que essa narrativa é coincidência? Você acha mesmo que a história da vida sempre foi sobre evoluir para melhor? Ou será que a Terra apenas tolerou nossa existência, por enquanto? Porque olhando para tudo o que já aconteceu, não é difícil imaginar que a Terra poderia fazer de novo e apagar tudo mais uma vez. E é exatamente por isso que essa história foi esquecida. Você ouviu até aqui e agora sabe, nem toda a verdade foi feita para confortar. Inscreva-se agora, porque nas próximas revelações vamos falar de mundos enterrados e o que eles ainda podem dizer sobre o nosso futuro. Você acha que isso tudo foi apagado por acaso ou por escolha? Deixe sua teoria nos comentários.